E aí, prontos para enfiar o pé no porão na temporada 2026 da Fórmula 1? Vamos lá, vamos começar a falar desse campeonato que está prestes a começar. Nesta quarta-feira já começam os treinos de pré-temporada para valer, né? Para valer. Semana retrasada a gente teve aqueles treinos, testes em Barcelona, basicamente para as equipes entenderem se os seus carros andavam para frente quando eles engatavam a primeira ou para trás, acontece. E nesse regulamento novo da Fórmula 1, essa primeira semana foi muito importante. Foram 5 dias para, como eu disse, entender os carros. Tudo aquilo que se sabia em simuladores, em túneis de vento, essa coisa toda, quando você joga o carro na pista, aí as coisas são bem diferentes, né? A vida não é um videogame. Então a Fórmula 1 teve esses 5 dias em Barcelona, uma única equipe não treinou, que foi a Williams, algumas andaram um pouco, como a Aston Martin, mas a partir desta quarta-feira, dia 11, teremos 3 dias de testes no Bahrein, com outras temperaturas, outro tipo de pista, todo mundo já com seus carros pintadinhos, bonitinhos, e na outra semana, depois do Carnaval, dias 18, 19 e 20, e tem de ser depois do Carnaval, porque é claro, a Fórmula 1 tem muitos foliões que virão aqui ao Brasil, todos disfarçados para desfilar na Sapucaí e também no Sambódromo do Anhembi. Depois do Carnaval a gente tem mais 3 dias de testes também no Bahrein. São 2 sessões de pré-temporada nesse ano, tudo isso, claro, por conta destas regras novas, sobre as quais a gente já falou aqui no Pé no Porão, aqui na Foi Que Eu Disse TV, resumidamente, mas muito resumidamente mesmo, carros mais leves, mais estreitos, mais curtos. Isso é o que a gente vai ver, né? Bater o olho na televisão, nossa, cada carrinho pequenininho, é isso aí, no lugar daquelas jamantas que foram utilizadas até o ano passado. Os carros são 20 centímetros mais curtos, 10 centímetros mais estreitos e 30 quilos mais leves do que no ano passado. Agora, o regulamento mesmo, técnico, o que ele muda demais, além dessa história das dimensões dos carros, é a questão do motor e do combustível. São essas 2 questões, na verdade. Combustível não é mais gasolina, combustível sintético, renovável. Essa é a ideia da Fórmula 1, para daqui a alguns anos, em 2030, chegar à emissão zero de carbono, a papagaiada de sempre, porque viaja, voa, navio, levando pneu e carro e os cambal, emissão zero nunca vai ter, né? Mas pelo menos para dar o recado nas corridas de que o combustível utilizado pelos carros da Fórmula 1 não será mais combustível fóssil e já a partir deste ano, tá bom? Essa é uma questão. A segunda questão é a dos motores e da eletricidade. Essa sim é a mais importante, porque implica numa mudança de estilo de pilotagem, maneira de conduzir um carro de corrida. E, de novo, bem resumidamente, metade da potência dos carros da Fórmula 1, dos motores, virá do motor elétrico e a outra metade virá do motor a combustão, V6 1.6, mesma capacidade cúbica do meu Gol Bolinha, exatamente. Só que o meu Gol Bolinha tem 4 cilindros e não tem 6 cilindros, né? Bom, 1000 cavalos mais ou menos, metade vindo dos motores elétricos, metade vindo dos motores a combustão e algumas novidades que são aquelas. Primeiro, da aerodinâmica ativa, asa que abre e fecha na frente e atrás, e em qualquer ponto da pista, não é mais o DRS, a asa móvel apenas para ultrapassagem, então os carros terão 2 modos aerodinâmicos, com a asa aberta, evidentemente as asas nas retas e com as asas fechadas para aumentar a pressão aerodinâmica nas curvas. Isso é simples de entender. Segunda coisa, o Boost, que é um botão de ultrapassagem que vai descarregar uma energia enorme nos motores para que o piloto consiga se defender eventualmente de uma tentativa de ultrapassagem ou até tentar uma ultrapassagem. É claro que com isso ele vai gastar mais energia e depois será necessário fazer essa gestão ao longo de uma volta. O tal do boost pode ser utilizado em qualquer momento na corrida. E por fim, o modo de ultrapassagem, esse sim que é um DRS elétrico, digamos assim. DRS era Drag Resistance System,
que é a asa móvel, né? É um sistema de resistance, não, é Drag Reduce System, nem eu lembrava mais o que era o DRS. Era um sistema de redução do drag, que não é um dragão, que é o arrasto aerodinâmico, né? O DRS não existe mais na forma como era utilizado até o ano passado, ou seja, o piloto precisa estar no máximo 1 segundo atrás do seu adversário, aí ele abre a asa, seu carro ganha velocidade e ele faz a ultrapassagem. O DRS era isso. Agora não tem esse DRS, o sistema de ultrapassagem é, de novo, um botão. Mas para ser utilizado esse botão de ultrapassagem, também o piloto precisa estar 1 segundo no máximo atrás do carro que está à sua frente para ele conseguir fazer essa ultrapassagem. Só que esse boost e esse sistema de ultrapassagem, isso tudo vai consumir mais energia, mais bateria dos motores elétricos e por isso o piloto terá também um outro botão que é o de recarga, que ele vai precisar utilizar ali numa interação muito forte com o seu engenheiro. Então a gente vai ver uma maneira de pilotar os carros bastante diferente nesse ano em relação àquilo que a gente viu no ano passado, justamente por esta enorme proporção de potência que virá dos motores elétricos. Se o cara ficar sem bateria no seu motor elétrico e a regeneração ou a geração de energia se dá por desaceleração ou frenagens, quer dizer, o piloto vai precisar fazer essa administração ao longo de toda a corrida, se ele fica sem bateria no meio de uma volta, no meio de uma reta, o carro perde simplesmente metade da sua potência e aí vira o meu Gol Bolinha 1.6, tá bom? Tá explicado? Beleza. Isso dito, vamos falar agora das 11 equipes. Nossa, você vai falar de 11 equipes? São 11, tem de falar das 11 equipes que já apresentaram os seus carros. Todo mundo já apresentou, se não os carros, as pinturas que vão ser utilizadas na temporada de 2026. Eu vou me afastar aqui para o lado, como se faz nos telejornais, né, para que um quadrinho apareça aqui, ó. Aqui. Aqui vocês estão vendo rapidamente as imagens dos 11 carros da Fórmula 1 com as suas pinturas em 2026. Tá dando para ver? Beleza? Agora eu vou voltar. Muito bem. Vistos os carros, eu não vou ficar aqui fazendo apenas uma análise de pinturas, mas tampouco farei uma análise mentirosa, cascateira de técnica, de desenhos, de projetos, porque até agora esses 11 carros andaram de maneira errática em Barcelona e não dá para comparar tempos, não dá para comparar desempenho, performance, de nenhuma forma, porque cada um andou de um jeito, cada um teve um probleminha, cada um usou um tipo de pneu, cada um carregou um certo peso. Ninguém sabe exatamente em Barcelona o que cada equipe fez. O que deu para perceber, e olha, eu acho que ou são os únicos dados técnicos que a gente pôde perceber, observar em Barcelona, um é muito óbvio, diminuiu muito a pressão aerodinâmica, a velocidade dos carros em curvas. Por que isso? Porque houve uma modificação também na concepção, no conceito do assoalho dos carros, o fundo dos carros, que desta vez, a partir de agora, 2026, é muito mais simples, ele não tem corredores de Venturi, canaletas, etc. e tal, o efeito solo, portanto os carros perdem a pressão aerodinâmica gerada pelo assoalho, né? Andarão mais altos, inclusive, etc. e tal, então reduz-se um pouquinho a velocidade em curvas. Mas, em compensação, se ganha velocidade em reta, é claro, primeiro porque o carro é mais leve, segundo porque ele é mais estreito, e terceiro porque os pneus são mais estreitos também, então você tem menos interferência do ar, você tem menos resistência do ar quando você tem um carro que ocupa um menor espaço no asfalto, tá? Isso é meio óbvio. Mas a segunda coisa, essa é mais importante, porque diz respeito à performance ao longo da temporada, foi a incrível resistência, a incrível confiabilidade, principalmente dos carros da Mercedes. Em Barcelona completaram mais de 500 voltas e não teve problema nenhum. Nenhum mecânico sujou a mão para tapar lá um vazamento de óleo, de água, alguma coisa, nada. Funcionou tudo como um reloginho. Então a Mercedes começa bem a temporada, com certeza, pelo menos no quesito confiabilidade. Agora, no que diz respeito
ao desenho dos carros, ao layout dos carros, layout técnico, não estou falando da pintura, tá? Estou falando do desenho, da concepção, da filosofia utilizada pelos projetistas para conceber esses carros, não dá para dizer nada por enquanto, né? A gente tem carros que claramente são diferentes entre si em alguns detalhes, principalmente as laterais, o desenho das laterais, algumas são curvas para baixo, outras são mais planas. Alguns carros têm um rombo em cima da cabeça do piloto para refrigerar, para, enfim, alimentar todo essa unidade de potência, não só com o ar necessário para os motores a combustão, como também para refrigerar essas baterias que vão esquentar bastante. A gente sabe, é só você ver como é que esquenta, por exemplo, a bateria do seu celular quando você fica o dia inteiro passando o dedo para ver merda de vídeo do TikTok, tá bom? Então vamos lá, vamos falar rapidamente das 11 equipes, começando pela McLaren, a McLaren que vem com o mesmo layout, laranja e preto, que não é preto, é antracite o nome da cor. Procurem aí no Google, eu não vou explicar o que é antracite. Mas a McLaren tem uma novidade que é correr com o número 1, number 1, que não acontecia desde 2009. 2009. O Jenson Button foi campeão mundial pela equipe Brown e no ano seguinte ele foi contratado pela McLaren. Então em 2010 ele carregou consigo o número 1. O número 1 é uma prerrogativa do piloto campeão mundial. Se ele quer correr hoje em dia com esse número, ele corre. E o Lando Norris vai correr com o número 1. Tinha o número 0. Vocês se lembram por que tinha número 0? Porque, por exemplo, em 93, o Nigel Mansell havia sido campeão em 92, foi mandado embora pela Williams, não arrumou equipe na Fórmula 1, portanto, a Fórmula 1 de 93 não teve o campeão vigente disputando o Campeonato Mundial. E aí o Damon Hill correu com o número 0 da equipe Williams, né? O Williams tinha direito ao número 1 pelo título mundial do Mansell, fora campeão mundial de construtores, mas usou o número 0 e 2. O mesmo aconteceu com o Ayrton Senna em 94, né? O Prost foi campeão pela Williams em 93, não correu em 94, o Damon Hill continuou sendo o número 0, o 0 à esquerda, coitadinho. E o Senna, o número 2, né, no ano em que ele acabou morrendo no acidente lá de Imola. Mas é apenas um detalhe, a McLaren então vai com o número 1, o Lando Norris optou por correr com o número 1. Carro com motor Mercedes, a gente pode esperar sim uma McLaren forte, porque essa relação de forças, em que pese o fato de a gente ter um regulamento totalmente novo, algumas coisas não mudam na Fórmula 1, como por exemplo, a capacidade de uma equipe grande, boa, de contratar os melhores profissionais, de ter melhores pilotos, de ter, enfim, um quadro funcional funcionando bem, né? É o caso da McLaren, que fez a apresentação do seu carro no Bahrein, chamando o Bahrein do seu segundo lar. E é fácil explicar isso. A McLaren hoje pertence 100% a um fundo soberano do Reino do Bahrein, que é associado a um fundo de investimentos de Abu Dhabi. Quem paga o salário de todo mundo na McLaren são esses fundos árabes, especialmente no Reino do Bahrein, tá bom? Onde começam os testes, inclusive. Red Bull vai com o motor Ford. Essa é a grande novidade da Red Bull. E eu estou falando do primeiro escalão, tá? Primeiro escalão eu coloquei aqui McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari, como sempre, claro. Então a Red Bull vai, traz como grande novidade um motor Ford, que não é exatamente Ford, não é o motor de Corcel, de Escort, do Fiesta, do EcoSport, não é isso, exatamente. A Red Bull, quando a Honda, 3 anos atrás, falou assim, não queremos mais a Fórmula 1, vamos embora, a Honda repassou a Red Bull muita tecnologia, os direitos, digamos, intelectuais sobre... É isso que fala, assim que fala? Direitos intelectuais, deve ser. Sobre os motores que vinha fornecendo para a própria Red Bull, e a Red Bull passou a fabricar os seus motores, na Red Bull Powertrains. Depois a Honda voltou atrás e resolveu ficar na Fórmula 1. Então, os motores da Red Bull até o ano passado eram basicamente motores Honda. Só que o acordo já estava desfeito a partir desse ano, 2026, e a Red Bull foi atrás de outro fornecedor, de uma outra grande montadora, gente com grana, com tecnologia, etc. e tal.
E chegou a Ford. Então a Ford é que faz oficialmente os motores da Red Bull junto com a própria, e essa é a grande novidade. Muita gente achava que o motor seria uma porcaria, seria um motor CHT do Corcel a álcool. Não é. Aparentemente é um motor muito bom. Então nós vamos ver uma Red Bull forte de novo. Mercedes agora, já falei um pouquinho dela, né? As 500 voltas nos testes de Barcelona acabaram impressionando bastante. A Mercedes tem um grande piloto, o George Russell. Se a Mercedes e um garotinho, o Kimi Antonelli, que pelo menos já se formou na escola, já pegou o diploma do colegial. Colegial? Não, ensino, como é que chama agora? Enfim, ensino médio, sei lá. O Antonelli é bom piloto, bom menino, muito simpático. Agora, o George Russell é o líder da equipe. Se a Mercedes, de fato, apresentar alguma superioridade técnica esse ano em relação aos seus adversários, o George Russell pode ser cotado como um forte candidato ao título mundial. E na Ferrari, para fechar o primeiro escalão, fica sempre uma enorme interrogação sobre o que pode fazer o Lewis Hamilton, que no ano passado estava macambúzio, aliás, nos últimos anos, desde 2022, quando estreou a geração desses carros de Fórmula 1, que terminou no ano passado. O Hamilton nunca curtiu esses carros muito duros, muito saltitantes. As coisas da Mercedes acabaram não continuando tão bem quanto sempre foram no tempo que ele esteve lá. Perdeu o título de 2021 pro Verstappen. Enfim, o Hamilton entrou num período aí meio de baixo astral nos últimos anos. Foi para a Ferrari e a coisa não virou. Ele trocou o seu engenheiro, o Ricardo Adami, que foi rebaixado para a F1 Academy, a categoria escola para meninas. Você vê só como esse cara realmente não agradou nesse trabalho junto com o Hamilton. E vamos ver se o Hamilton reage. Senão pode ser este o último ano do heptacampeão, desse grande, espetacular piloto na Fórmula 1. Já estou me estendendo, calma, já vou acabar. E o Leclerc, que belezinha, o Leclerc é muito bonito, um garoto muito simpático, muito bonzinho, toda sogra gostaria de tê-lo como genro, né? Mas por enquanto o Leclerc continua sendo um piloto muito rápido em classificação e ainda um piloto que apresenta algumas deficiências em condição de corrida. Algumas, não é ruim não, se der um carro ótimo para ele é capaz de ser campeão. Mas a torcida da Ferrari está com o pé atrás há muito tempo, né? O último título mundial da Ferrari foi em 2008, título de construtores, e o último título de pilotos em 2007 com o Kimi Raikkonen, faz muito tempo. O segundo escalão tem Aston Martin, Williams e Racing Bulls. Eu coloquei essas três equipes no segundo escalão porque a Aston Martin vem com o motor Honda, que é uma dificuldade, esse casamento com o chassi pela primeira vez, a Honda pela primeira vez trabalhando com a Aston Martin, mas tem o Adrian Newey, que é um cara que pode, de repente, descobrir que se o seu carro tiver 3 pneus na frente e um atrás, vai andar mais do que os outros. E ele faz um carro com 3 rodas na frente e uma roda atrás e é capaz de ganhar o campeonato do mundo. Já ganhou um monte, com Williams, com McLaren, com a Red Bull e etc e tal. Então o Adrian Newey é um gênio das pranchetas, desenha os seus carros com lápis, isso aqui é caneta, mas ele desenha com lápis, depois, é claro, bota tudo no computador, manda um prompt para inteligência artificial e o prompt é assim: faça um carro com a cara de Adrian Newey, e aí sai um carro lindo, maravilhoso. Vamos ver como é que vai ser esse carro lindo, maravilhoso da Aston Martin esse ano. A Aston Martin que promete, no meio do ano, lutar por coisas grandes, quem sabe ganhar corridas, né? E o Adrian Newey na posição de chefe de equipe. Isso vai ser muito curioso de ver como é que vai funcionar, não só de projetista, como também de chefe de equipe ali na pista, dando as ordens e tal. Williams fez um campeonato muito honesto no ano passado, mas se atrasou nesse ano nos testes, né? Na construção do carro. O carro acabou não ficando pronto, não mandou em Barcelona, só vai andar agora, mas tem motor Mercedes e tem uma boa dupla de pilotos, quem sabe consegue manter aí o padrão do ano passado. E a Racing Bulls, porque é a filial da Red Bull. Em tese, mas bem em tese mesmo. Talvez eu pudesse rebaixá-la para o outro grupo, acho que eu até vou fazer isso. Bem em tese mesmo, pode ser que ande bem. Só que a dupla de pilotos
mais ou menos. Liam Lawson e o Arvid Lindblad, que no caso é o único estreante dessa temporada. Acabei de rebaixar a Racing Bulls. O segundo escalão vai ficar só com Aston Martin e Williams. E o terceiro pelotão, então fica com a Racing Bulls, Haas, Audi, Cadillac e Alpine. Por que tantas equipes nesse terceiro escalão? A Haas, porque não Ford nem sai de Simca, se é que vocês me entendem. Desde 2016 na Fórmula 1, é uma equipe que parece fadada a lutar sempre pelas últimas colocações. Não é uma equipe que tem grandes investimentos, apesar de neste ano ter sim um investimento da Toyota, tanto que a equipe vai se chamar TGR Haas, Toyota Gazoo Racing, é o departamento esportivo da Toyota. Toyota está pensando em voltar à Fórmula 1 e está botando seus pezinhos japoneses aos poucos na categoria de novo, né? Mas não dá para apostar grande coisa na Haas. Vamos ficar de olho só no Oliver Bearman, que é o segundo piloto, um dos pilotos, não o segundo, um dos pilotos da equipe Haas, porque se o Hamilton chegar no final do ano, no meio do ano, e falar assim, não quero mais correr desta merda, chega, cansei da Fórmula 1, o Bearman pode ser o cara escolhido pela Ferrari, porque ele ainda é vinculado à Ferrari e é muito bom piloto. Vou deixar a Audi para o fim, tá? Alpine, se aparecer alguém para comprar a Alpine, se a gente fizer uma vaquinha virtual aqui, a gente compra a Alpine, tá? Mas ela tem como grande novidade a troca dos motores. A Renault resolveu parar de fazer motor de Fórmula 1 e está comprando motores da Mercedes, o que pode até melhorar um pouco a performance, que foi muito ruim no ano passado. A Alpine foi a pior equipe da última temporada. A Cadillac, vou deixar a Audi para o fim. A Cadillac é uma equipe estreante, fortíssima candidata a ser a última colocada no campeonato. Essa realmente nasce de uma folha em branco. Tem dois pilotos veteranos, o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas, para ver se pelo menos os carros chegam ao final das corridas e para que o pessoal novo da Cadillac entenda como funciona uma equipe de Fórmula 1. Não pode comer hambúrguer, tomar milkshake, que nem lá nos Estados Unidos as caras fazem o tempo inteiro, dentro do box, claro. E é por isso que dois veteranos e muito experientes foram contratados. Mas é uma equipe que nasce a partir de um projeto antigo, que tem uns 5 anos mais ou menos, da Andretti, do Michael Andretti, que foi proibido de entrar na Fórmula 1. A GM entrou na parada, um fundo de investimentos muito grande, o TWG, etc e tal, e aí nasceu a Cadillac. Tende a ser a última colocada no campeonato. Por fim, a Audi. Por que eu deixei a Audi por fim? Primeiro porque é a marca mais importante que estreia na Fórmula 1, muito mais importante do que Cadillac, até pela sua história nas pistas, que vem lá dos anos 30, da Auto Union e tudo mais, e porque tem um piloto brasileiro, o único piloto brasileiro no grid, Gabriel Bortoleto. É um projeto, o da Audi, de longo prazo. A equipe espera estar lutando por títulos em 2030. É de bom tom não duvidar da Audi, pelo que ela fez nos mundiais de rally nos anos 80, pelo que ela fez em Le Mans, no Mundial de Endurance também, durante o começo dos anos 2000, durante mais de uma década correndo e ganhando em Le Mans. É uma empresa, uma montadora que tem muita tecnologia, muita capacidade técnica e não tem pressa. Então, se é verdade que a Audi, que é uma sucessora da Sauber, pode apanhar um pouquinho nesse ano, é a primeira vez que faz um motor de Fórmula 1, embora seja um motor novo para todo mundo e tal, se ela pode apanhar um pouquinho, podem ter certeza que os murros no queixo não vão derrubá-la, nem colocá-la nas cordas. Como eu disse, o plano é um plano de médio e longo prazo da Audi. Carro lindíssimo, pintura lindíssima e tal, e ela chega com uma estrutura bastante robusta na Inglaterra, na Alemanha e na Suíça. Muita coisa precisa melhorar, pegou a Sauber em fim de carreira e fim de vida, mas ainda assim é uma equipe na qual dá para apostar, não nesse ano. Milagre não acontece na Fórmula 1, é muito raro. Aconteceu de vez em quando. Aconteceu o último milagre em 2009, quando a Brown foi campeã. E teve um outro milagre que foi o Pastor Maldonado ganhar uma corrida em 2012. Mas e alguns outros, o Gasly ganhou uma corrida, o Esteban Ocon ganhou uma corrida. Teve o milagre de 2024 aqui em São Paulo, Interlagos, 2 carros da Alpine no pódio. Mas essas coisas são muito efêmeras, acontecem muito de vez em quando. Então, do ponto de vista técnico e olhando com realismo, a Audi é uma equipe para andar
atrás, no fundo do pelotão, nesse ano, mas com perspectivas muito interessantes para o futuro, tá bom? Testes começam, então, nesta quarta-feira e o Campeonato Mundial no dia 8 de março, beleza? E olha, a nós aqui só resta dizer, como dizia meu grande amigo e irmão, como dizia não, como diz Edgar Melo Filho, é que ele dizia na televisão, agora ele não está mais comentando corridas de carros, né? Ele está comentando mais moto, então ele não pode falar pé no porão, ele fala moto é na mão, né? Então, a nós todos, só resta aqui sempre fazer essa homenagem ao Edgar e enfiar o pé no porão, acelerar sempre, tá bom? Valeu! Volto semana que vem já com os resultados desses primeiros testes. Beijinhos.